Quando o assunto é inteligência artificial, muita gente ainda olha só para o brilho da tecnologia. A convidada de hoje no IA Trendcast, Tatiana Oliveira, prefere mirar na base. Dados bem tratados, decisões com contexto e, acima de tudo, pessoas preparadas para o que vem pela frente. Tatiana é CEO da AI Brasil, a maior comunidade de inteligência artificial do país. Ela não veste a fantasia de guru de IA. Tatiana lidera com prática, governança e impacto real. Com passagens por gigantes como iFood, Itaú, Bradesco e Citibank, e agora à frente da AI Brasil, ela vem construindo pontes entre empresas, comunidades e uma nova geração de líderes que querem adotar, entender, aplicar e transformar o Brasil com a inteligência artificial. Tati, bem-vinda ao IA Trendcast. É um prazer estar aqui com você, Aline, sou eu quem agradece. Vamos começar, só que a Tati, antes de começar, eu preciso contar para vocês que a Tati não veio sozinha. Ela veio acompanhada com essa pessoa incrível e divertida que tá aí dando tchau pra gente, esse robô da empresa chinesa Booster Robotics. Ele vai estar aqui com a gente durante a entrevista e vai estar no AI Brasil Experience em outubro. E ele tá aqui para bater um papo também com a gente aqui no IA Trendcast. Ó, é isso aí. O mais legal é que ele não tem nome ainda. A AI Brasil vai soltar uma enquete, vocês vão poder participar para escolher o nome dele e da família, né? Isso, é uma turma, né? É uma turminha. É uma turma que vai participar e a gente vai ajudar a escolher o nome dele. Bem-vindo você também ao AI Trendcast. Tati, você tem uma trajetória rara no mercado, né? Você transitou por banco, startup, consultoria, e hoje você está à frente da AI Brasil, que é a maior comunidade de pessoas que estão engajadas em torno da inteligência artificial. Isso. Como que a IA chegou até você, ou como você chegou na IA? Não foi um movimento proposital, foi acontecendo. Eu sou técnica, sou formada em ciência da computação. Tive a sorte de ter o meu primeiro emprego no Itaú, onde eu comecei a trabalhar com tecnologia, mas para a área de crédito. E aí não tem escapatória, né? A gente precisa trabalhar com dados, decisões, pensando na concessão de crédito e também na parte de cobrança. E aí eu comecei a ter essa proximidade com dados, a partir do advento do Big Data, né? Quando começou a se falar de Big Data no Brasil, eu estava no Citibank e o Citibank ele já estava mais na vanguarda, um banco global. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar mais profundamente com dados não estruturados. Retornei ao Itaú depois de um período no Citi e lá no Itaú eu fui trabalhar especificamente na área de modelagem de crédito. E ali, nesse período, foi meados de 2012, o Itaú já estava numa jornada de desenvolvimento de soluções de machine learning e também estruturação de um ambiente analítico robusto, na vanguarda em relação a outras empresas do Brasil. E aí foi natural, né? Assim, a coisa começou a se desenvolver lá. Eu cada vez fui trabalhando mais com machine learning, que a gente costuma brincar que é a hard AI, né? E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com soluções mais robustas e também já com soluções de generativa nos últimos anos, já na parte mais de consultoria, já trabalhando em empresas de tecnologia. Muito bom, muito bom. Essa sua bagagem profunda de analytics, de crédito, quais foram os erros mais comuns que você viu ao longo da sua carreira ao tentar transformar dados em vantagem competitiva? Olha, eu vi inúmeros e cometi vários deles também. Mas eu acho que um dos principais é subestimar os dados. Então, muitas vezes as empresas acham que simplesmente o fato de ter uma quantidade absurda de dados, e isso em repositórios, já é o suficiente para começar a trabalhar com eles de forma ordenada. E não, assim, a gente costuma brincar no meio que, ao invés de você ter um data lake, você tem um data swamp, né? Você montou um pântano e não um lago de dados. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, subestimar realmente a estruturação e a agregação adequada dos dados. Um outro fator
que a gente vem observando bastante, que está começando a estourar agora, é a não estruturação desde o início da jornada de dados de uma governança robusta. Então, a gente vê muitas empresas acelerando com as soluções, porque precisam, né? Assim, o tema está super no hype, todo executivo está sofrendo muito porque precisa ter algo de IA. Precisa mostrar. Precisa mostrar. E aí é óbvio que a governança acaba engessando muita coisa e isso é deixado de lado. E aí, depois de um tempo que você já está numa jornada de estruturação e entrega de produtos de IA, você vê que você está sendo muito impactado com vários dos entregáveis, porque você não tem mesmo uma governança adequada. E eu falo bastante isso nos treinamentos que eu faço, nos letramentos e tal, que, assim, você tem que fazer uma governança que permita o uso, porque se você fechar a porta demais, alguém vai usar por fora. Com Se certeza. você deixar aberto demais, você vai ter problema lá na frente, porque não, vamos fazer, né? Eu vou Sim. fazer, depois a gente vê. Né? Tudo é delicado. O ponto ótimo, às vezes, do equilíbrio, até onde você pode comprar o risco de seguir sem governança versus a governança que pode trazer entraves para o negócio. Às vezes a gente brinca que a governança é meio que vista como uma área de prevenção a negócios. Assim. Quanto mais governança você coloca, realmente você acaba prejudicando um pouco o time to market do produto ir para a prateleira, ir para o ar, né? E a utilização mesmo que interna. O ponto ótimo é bastante delicado e, assim, isso ainda está sendo definido e estudado. A gente tem pouco tempo de IA generativa realmente sendo desenvolvida. É muito pouco tempo. E um hype absurdo. Então, a gente vê muitos executivos correndo atrás, né, de ter uma solução, preocupado com concorrentes, mas muitas vezes o resultado da implementação dessa solução acaba não ficando muito adequado e não atendendo às necessidades dos standards, muitas vezes até de reguladores, né? Porque isso que você falou agora, né? Tem esse hype absurdo da IA, que é a IA generativa. A inteligência artificial, ela já existe há um baita tempo. E agora parece que é uma necessidade de estar, né? Sim. É uma necessidade de estar presente e às vezes as soluções ficam meio malucas, né? Eu acho Com assim, certeza. ou a empresa colocando todo o seu dado no colo de outro, né? E terceirizando a decisão e a solução, quando no final inteligência artificial é sobre dados, né? Modelagem de dados o tempo todo, né? Com certeza. Aí você vai deixar na mão do outro, né? Eu fico às vezes assim... Tem muito core, muita estratégia nisso, né? A inteligência artificial, ela já está presente nas empresas há muito tempo. Só que a exigência de ambientes robustos, de um processamento muito alto, isso tudo era muito custoso. Então... não era possível. Não era possível. Você não conseguia ter algo no celular com a velocidade que a gente tem hoje, né? Com a evolução e a chegada da IA generativa, que já... Eu digo a chegada da IA generativa para o grande público, porque a gente já tinha IA generativa em grandes empresas, tudo se tornou muito único e necessário e absoluto de uma hora para outra. Sim, a gente já vinha trabalhando, como eu falei, com a hard AI e até mesmo com IA generativa há bastante tempo já em grandes bancos e em empresas como o iFood, por exemplo, que estão na vanguarda. Quando a gente fala no Brasil de Itaú e iFood, realmente estão na vanguarda e eles lideraram vários desses movimentos. Só que até então, as pessoas não tinham noção que o que elas utilizavam muitas vezes na concessão de crédito, quando elas estão pedindo um empréstimo no banco ou fazendo um financiamento, que isso é inteligência artificial. A coisa começou a ficar muito mais popular por conta mesmo da IA generativa na virada de 2022 para 2023. Que chegou no celular de todo mundo, no computador de todo mundo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia perguntar para você em que momento a inteligência artificial ela foi estratégica na sua carreira, mas desde sempre, né? Você começou por lá, né? Sim. Com a hard AI, né? Sim, sim. Foi isso mesmo. Porque quando você fala minimamente de emular
uma decisão de crédito, de alguma forma você já está emulando uma decisão humana. Então, isso já é um tipo de inteligência artificial, né? Então, já há muito tempo já que eu tenho isso dentro na continuidade, né? Que eu tenho isso na continuidade da minha carreira. É óbvio que eu comecei a trabalhar com isso de forma muito mais elaborada quando eu passei a ter contato com machine learning e agora com a IA generativa. Eu também, quando eu conheci machine learning, eu falei, que coisa legal, isso é muito legal. É muito legal. A AI Brasil, ela tem a missão de transformar o Brasil com inteligência artificial, né? Isso. O que te move e como você chegou a esse lugar para todo dia continuar apostando na IA como uma ferramenta de transformação para o Brasil? Eu acho que a gente tem a oportunidade de facilitar muito a vida das pessoas e das empresas utilizando inteligência artificial. Só que no Brasil, são pouquíssimas pessoas que têm acesso. Nós aqui, você e eu, somos privilegiados, porque a gente está numa bolha. Assim, a gente está realmente numa bolha. Esse conhecimento é um conhecimento ainda muito pouco disseminado. E a gente ainda tem um problema grande. Assim, a gente vê grandes players do mercado e também grandes executivos gerando um FOMO absurdo, colocando medo nas pessoas. Então, a gente vê declarações, por exemplo, de executivos gigantes, de players gigantescos, falando que, nossa, daqui 2, 3 anos, assim, a IA vai ter praticamente dominado o mundo. Eu vi declarações, inclusive, do Bill Gates, assim, o Sam Altman faz isso também em alguns momentos, e isso é péssimo, porque quem não tem um mínimo de conhecimento, e até dentro da bolha, eu vejo gente que conhece um pouco mas surta. E surta, assim. Isso está realmente gerando um movimento muito negativo, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de trazer essa visibilidade de que não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que vai já, de imediato, mudar completamente a sua vida. Óbvio, assim, isso já está dentro do nosso dia a dia, já está gerando, sim, movimentos e mudanças dentro das empresas e também na nossa utilização diária. Por exemplo, eu utilizo o ChatGPT para muita coisa no meu dia a dia. Assim, hoje, se tirasse isso de mim, seria como tirar o nosso celular até pouco tempo atrás. Ou a gente acaba virando parte da nossa rotina. Uhum. E, ao meu ver, no máximo daqui 2 anos, a gente não vai mais precisar falar de inteligência artificial como a gente está falando hoje, nesse letramento básico e essencial, né? Então, um dos principais papéis da AI Brasil é justamente a gente democratizar essa informação, a gente ter condições de levar esse conhecimento e também a utilização da inteligência artificial para quem hoje está totalmente distante dessa bolha que nós estamos, né? Uhum. Você fala sempre nas suas palestras, apresentações, nas suas postagens, que inovação só faz sentido com propósito. Sim. Qual é o seu propósito hoje? Hoje, o principal é realmente conseguir levar este tipo de conhecimento e também a utilização para as pessoas. Eu acho que a gente tem obrigação de compartilhar este conhecimento com quem está na berlinda, com quem está distante disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas excelentes, eu tive a oportunidade de estudar coisas que a grande maioria da população não tem a menor condição. Tenho até hoje a oportunidade de estar ao lado de grandes pensadores e grandes executores de inteligência artificial em empresas próximas de mim, incríveis. Seria um absurdo eu não me colocar à disposição de quem não tem esse conhecimento. E esse é um propósito não somente meu, é um propósito meu. A gente está trazendo o AI Brasil Experience para isso, e é um propósito hoje do Pedro também, que é um dos fundadores, né, da AI Brasil.
E a gente realmente acredita que fazendo isso a gente tem condições de levar o Brasil a um outro patamar. Concordo muitíssimo. Obrigada. A gente fala sobre tomar decisões baseadas em dados, né? O mundo dos dados. Mas, na prática, existe uma definição de um modelo de decisão bem estruturado? Você consegue ensinar como tomar uma decisão baseada em dados de uma forma estruturada? O primeiro ponto é você, antes de começar a desenhar qualquer tipo de modelo e solução, é saber o que você realmente quer resolver. Sim. E hoje, as empresas e as pessoas não fazem isso. Então, pensando na Tati como pessoa, até pouco tempo atrás eu não fazia um exercício de clareza do que eu queria realmente decidir em cima de algo relacionado à minha carreira, à minha vida pessoal, e qualquer outras decisões que a gente tem ao longo do dia. Então, como pessoa, eu acho que a melhor forma é você exercitar a clareza daquilo que você realmente está buscando. Uhum. Numa empresa, acho que o principal ponto é qual é o problema que você quer resolver? O que é que você está buscando resolver? Eu vejo as empresas já correndo atrás de soluções sem terem essa clareza. Então, um dos principais exercícios é onde eu quero chegar com essa decisão, como estão os meus fluxos de processos, como está a minha operação, para que você tenha condições de ter uma clareza de eu preciso de inteligência artificial para resolver isso. Porque, às vezes, você não precisa da inteligência artificial. Você pode colocar um Robotic Process Automation que já vai te trazer muito resultado. Um Excel bem formatado, às vezes. Um Excel muito bem formatado. É verdade. É verdade. Assim, é brincadeira. Assim, a gente acha que é brincadeira, mas não, assim. E muitas vezes você não vê esse tipo de clareza na definição de estratégia de uma empresa. Sim. E quando você passa a ter a clareza, o que é muito importante? Algumas decisões complexas, elas podem ser tomadas com apoio de soluções de machine learning, mas precisa se ter muito cuidado quando você coloca IA generativa para tomar decisões. Sim. Então, assim, quando você usa um framework de Decision Intelligence, é o melhor desenho. Então, o primeiro ponto seria, que problema eu realmente quero resolver? E aí, a partir disso, você colocar, então, machine learning com algoritmos robustos de machine learning e deep learning para resolverem e decidirem, tomarem as decisões, e você coloca na ponta a IA generativa para fazer a interlocução com seu usuário interno, com seu usuário externo e para acelerar algumas coisas. Mas sempre com muito cuidado do que você realmente quer decidir e se faz sentido colocar na IA generativa, porque ela realmente gera. Ela gera coisas. Ela gera as coisas. Então, assim, ela pode tomar uma decisão que não é a melhor mesmo decisão. Com RAG, mesmo com tudo. Com certeza. Com RAG e com RAR, isso pode acontecer. Eu sempre falo isso e as pessoas acham, não. Imagina. Não, é mágica. Não, não é mágica, gente. Não. Ela é criativa. Ela é realmente criativa. E muitas vezes as pessoas que não tiveram a jornada de IA anterior, que é o machine learning, que é o deep learning, não tem essa clareza. Não. E, às vezes, isso mesmo que você falou, né? Que a gente estava falando de governança lá no começo, quando você coloca, às vezes, como um dos itens, né, do framework de governança, falar, tem que checar, né? Tem que conferir, tem não sei o quê, isso já basta, já é bom, já resolve, né? É isso mesmo, colocar alguns controles, não é né? amarrar, né, necessariamente, mas as pessoas não entendem isso, né? É verdade. Eu tenho visto também, vou mudar um pouco aqui, tá? Eu tenho visto também muito decisor, muito C-level falando mas eu não tenho dinheiro para inteligência artificial. Mas eu já investi em cyber. Porque o compliance está vendo. Hoje, como que uma empresa idealmente tomaria uma decisão por inteligência artificial? Vem de cima para baixo, é top-down, é transversal, é transparente. Da onde vem essa necessidade? Há, de fato, uma necessidade? Eu acho que a inteligência artificial hoje, ela deixou de ser uma escolha, ela é uma estratégia. Assim, acho que toda empresa tem que ver, sim, a forma de utilização
pensando no que a inteligência artificial pode ajudá-la no posicionamento, numa reestruturação de produto, um novo modelo de negócio. Assim, não dá mais para tratar como somente uma ferramenta. Assim, ela precisa estar realmente no modelo de estratégia da empresa. Então, muitas vezes, isso precisa vir de cima. Aí a gente está falando de executivos, né, de C-levels e também de conselheiros. Né? Mas não dá mais para ser tratado como simplesmente uma ferramenta ou uma tecnologia. Hoje, quem não estiver utilizando a inteligência artificial para minimamente revisar os seus produtos ou repensar o seu modelo de negócio, já está em desvantagem competitiva. Porque no mínimo, acelera processos. Com também, certeza. Né? Com certeza. Acelera tomadas de decisão, ou mostra as coisas de uma forma mais rápida. Sim, né? Acelera desenho de produtos, acelera a visão de forecast. Realmente precisa... os executivos precisam ter consciência de que se eles não estão fazendo, o concorrente está. Isso é um big fato. Você, agora falando de times e lideranças, né? Você já criou áreas inteiras do zero. Sim. Praticamente teve no nascedouro de um monte de operação. Como é que é liderar em ambientes ainda imaturos em relação à IA? Ou como levar essa cultura, né? Que é um pouco do que você falou. Eu acredito, o que me move é levar esse conhecimento, né? Como que tipo de liderança a IA exige das empresas e das pessoas? Não é mais convencional, né? Não é, porque é desafiador. A gente, quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, com o e-commerce, né? Aí a gente está falando que a aceleração veio há mais ou menos 20 anos atrás. Todo mundo tinha medo de, nossa, as lojas vão então fechar, vai tudo para a internet, a gente vai, assim, todo mundo perdeu o emprego, virou uma loucura. Só que isso levou alguns anos para realmente acontecer, essa revolução, esse novo jeito de trabalhar com, por exemplo, as grandes varejistas, com as lojas físicas e as lojas virtuais. As lojas virtuais. Só que isso levou um tempo maior. E agora a gente está vendo uma velocidade absurda quando a gente está falando da IA generativa. Então, isso traz realmente muito medo e, principalmente, nos trabalhos relacionados a algo que é mais processual e repetitivo, né? Então, hoje, eu acho que o maior desafio é que, quando a gente está falando de IA, a gente normalmente pensa em times mais técnicos. E numa liderança mais técnica. Mas não, o que a gente precisa realmente é de uma liderança muito mais humana. Então, tem que vir dos RHs, tem que vir dos altos executivos, essa visão mais humana, porque o principal ponto de dificuldade hoje é a cultura, é cultural. Sim, as pessoas estão com medo, a gente vê os executivos com medo também e gerando medo para baixo. A gente vê muito discurso, como a gente falou agora há pouco, de executivo dizendo que precisa utilizar a inteligência artificial para tudo, se dizendo o profundo conhecedor de inteligência artificial. E isso não é verdade, porque a grande maioria dos executivos não são técnicos, eles não vieram dessa escola, mas eles precisam falar isso. Eles não podem demonstrar esse tipo de fragilidade, né, essa vulnerabilidade muitas vezes. E isso gera um medo absurdo nas pessoas dentro das empresas. Então, o principal ponto é realmente uma liderança humana, uma liderança próxima. E isso muitas vezes é um desafio para quem vem de uma liderança mais técnica, que é realmente quem conhece com profundidade o Decision Intelligence, dados, Analytics e também inteligência artificial. Você também é pesquisadora da ABRIA, né? Sim. Associação Brasileira de Inteligência Artificial.
E você apresentou, eu tive o prazer de ouvir, eu estava lá na plateia virtual, um super estudo sobre futuro do trabalho, Sim. né? Sobre o uso da IA nas empresas e tal. O que você tirou ali de principais descobertas? O que mais te tocou, te chamou a atenção? Eu acho que o principal ponto é que realmente vai mudar a forma de trabalho, principalmente quando a gente fala daquele profissional mais técnico. Então, os programadores eles vão se tornar curadores de código. Então, com o passar do tempo, aquele profissional que antes desenvolvia, ele vai começar a validar se um código que foi gerado, ele está gerado da mesma forma. E ele vai começar a ter um olhar muito mais estratégico do código do que efetivamente da codificação. Ele vai conseguir expandir aquilo. Isso, é isso Um olhar mesmo. estratégico. O olhar vai ser muito mais estratégico. Isso vai acontecer em várias outras profissões. Eu acho que no jornalismo também. No jornalismo... Curadoria. Isso. É mais no sentido de realmente fazer um data mining do que presta, né? É justamente isso. Fazer essa checagem do que realmente presta e tem que ser replicado. Isso vai acontecer também com advogados, já está acontecendo, né? Com médicos também. Então, eu imagino que daqui a um tempo a gente vai ter muito mais especialistas, curadores, olhando a questão estratégica, ajudando as empresas mais no âmbito estratégico do que efetivamente naquilo que é mais técnico. Isso gera muitas vezes um desconforto, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvedores, o olhar do desenvolvedor para o código, ele é como se fosse a arte dele. É a criação dele. É a criação dele. Uhum. Então, isso acaba gerando uma certa frustração e desmotiva um pouco, porque você imagina, né? Assim, a pessoa... É muito gostoso quando você codifica e você coloca algo no ar e você vê aquilo rodando e você vê aquilo impactando a empresa, né? Uhum. Então, isso vai deixar um pouco de existir. Por outro lado, uma das coisas que eu achei interessante no estudo é que profissões que hoje são mais, como que eu posso dizer, são menos glamourosas, como, por exemplo, massagista, massoterapeutas, os enfermeiros... Pedreiro, manutenção, assim, isso vai ser muito valorizado. Porque, assim, mesmo que a gente tenha robôs, né? Falando aqui até do nosso mascote, será que ele vai conseguir fazer uma massagem, né? Algo... Não. Não é verdade? Assim, por mais que a gente tenha... no futuro, casas pré-fabricadas, a gente vai ter carros autônomos, cada vez mais soluções que já vêm com a inteligência artificial embarcada. O trabalho humano, como, por exemplo, o trabalho de um artista, de um pintor, de um escultor, isso vai ser mais valorizado. Então, o que eu vejo é que, em breve, a gente vai ter um selo de feito por um humano. E isso vai ser extremamente valorizado. Valioso. Então, você ter experiências, você ter uma obra, você estar num espaço onde quem vai estar trazendo aquele serviço para você é uma pessoa, vai ser extremamente valorizado. Me conta um pouco sobre a AI Brasil, né? Uma big comunidade, quantas pessoas são já? Nossa, hoje a gente está chegando a 14 mil pessoas. Nossa, acho que quando eu entrei, sei lá, 2 meses atrás, eram 8 mil? Estava em torno de 10 mil pessoas. Uma loucura, como cresce rápido. É verdade. Me conta o que a AI Brasil faz e qual o impacto que vocês querem gerar no médio prazo. O principal da AI Brasil ela é um hub de conexão de pessoas, de empreendedores, de universidades, de professores. Ela quer conectar as pessoas que conhecem com profundidade a inteligência artificial àquelas que não conhecem. E atuar como um canal de disseminação e ensino também da inteligência artificial. Então, a gente promove
encontros, a gente tem os grupos, a gente tem uma série de encontros presenciais e também encontros online, a gente participa de eventos, a gente busca sempre fomentar os encontros para conectar as pessoas, para que elas tenham condições de fazer essa troca entre quem conhece bastante de quem não conhece, entre quem está buscando implementar na sua empresa, no seu dia a dia, com aquele que sabe como implementar e que quer ensinar. Então, a gente trabalha mesmo muito essa coisa da conexão de pessoas, empresas, academia, governo. Esse eu acho que é o nosso principal mote, o nosso principal objetivo hoje. Eu recomendo para todo mundo, todo treinamento que eu dou, eu falo, entra na comunidade. Mas mais um grupo? Eu falei, são grupos que valem a pena. Sim, sim. Eu aprendo demais. Eu entrei e fiquei, acho que há uns 3, 4 meses já que eu tava quieta, só observando. Aí convidei o Ale para vir para cá e falei para ele, eu tô em todos os grupos. Ele falou, você é louca? Eu falei... É muito conteúdo, É né? muito conteúdo. Sim. Eu falei assim, não, eu tô observando, tô entendendo o que é, quais são as pessoas, quem são as pessoas, o porquê das coisas, Sim. né? Qual grupo que tem mais match comigo, afinal eu falo sobre tudo, né? Então, É verdade. eu falei, então, assim, tem muito conhecimento rolando lá dentro. Sim, né? Muito sim. conhecimento, muito network, muita troca, muito tudo, mas tem muito conhecimento valioso gerando lá dentro. Eu sempre recomendo, depois de um treinamento, falo, entrem lá, escolham o seu tema, Que vai lá. legal. Porque é útil, gente. É realmente útil. Tem grupos lá que são verdadeiras aulas o dia inteiro. Sim, a gente trabalha muito até... A gente coloca artigos lá, e isso, quando eu falo a gente, não estou falando só da AI Brasil, né? As pessoas colocam artigos, relatórios, a gente acaba fazendo também uma curadoria de alguns temas, e aí os administradores dos grupos também colocam isso lá. Muito legal. Sim, realmente... Eu acho muito legal. Que bom, fico feliz, Aline. O AI Brasil Experience, com o nosso mascote aqui, né? Ele se propõe a ser mais do que um evento, é uma experiência. Isso. 30 mil pessoas, a expectativa, 30 mil? São 10, a gente tem uma expectativa de 10 mil pessoas por dia, são 2 dias. 20 mil pessoas. Isso. O que seria um fator de sucesso para um evento desse? Daqui a 2 meses, né? A gente está falando. Pouco mais de 2 meses. Eu vou ficar muito contente de ouvir as pessoas saírem de lá falando que aprenderam algo que elas vão utilizar no dia a dia delas, numa empresa, dentro da empresa, no seu trabalho, assim. Esse é o principal fator. A gente quer muito que as pessoas saiam de lá com um aprendizado em inteligência artificial. Os 2 principais pilares do evento são o mão na massa. A gente vai ter vários workshops. Então, assim, as pessoas vão ter a possibilidade realmente de aplicar aquilo que elas vão estar vendo nos palcos. Então, a curadoria do que a gente vai colocar no palco tem sido muito exigente. Então, a gente quer realmente pessoas que conheçam de IA e que transmitam esse conhecimento nos palcos. E a gente quer que as pessoas tenham um momento de aprendizado com mão na massa, realmente, daquilo que elas vão enxergar nos palcos. Então, vai ser realmente um prazer para mim ver que as pessoas vão ter condições de aplicar no dia a dia delas e também do trabalho delas o que elas tiverem de aprendizado lá no AI Brasil Experience. De todo esse ecossistema, né, que a gente falou da AI Brasil, a gente está falando de empresários, educadores, estamos falando de executivos, pesquisadores, Sim. tem todo, é um ecossistema robusto, Sim, né? sim. Autônomos, um monte de gente, né? Sim. Tem alguma área ainda que você sente falta para ajudar a movimentar de uma forma mais eficiente essa engrenagem da IA no Brasil? Eu acho que a gente ainda tem muitas pessoas, como eu falei, que estão distantes demais. Por mais que a gente tenha lá empreendedores, fundadores, startups, professores, executivos, né, grandes executivos e grandes empresários, como eu disse, a gente está numa bolha. E não é só quem trabalha hoje com IA que precisa ter esse conhecimento. Esse conhecimento precisa chegar em todas as outras startups que não são de tecnologia.
em todas as outras empresas que não são de tecnologia, em todas as pessoas, executivos e fundadores, e profissionais e educadores que não trabalham com tecnologia. Porque quando a gente está falando de inteligência artificial, isso não tem que ser utilizado somente por quem trabalha com tecnologia. Sim, a gente está falando do pedreiro, a gente está falando da vendedora de produtos de beleza, a gente está falando das padarias, a gente está falando do microempresário, sim, das pessoas que vivem com uma renda muito menor. E esse tipo de solução pode mudar a vida dessas pessoas. Um exemplo simples é um pedreiro que consegue fazer uma análise de custo de uma obra ou montar um portfólio melhor estruturado utilizando as soluções de inteligência artificial versus um que não faz isso. Então, a gente realmente precisa alcançar este público. Eu acho que esse é uma das nossas principais motivações hoje. Muito bom. Puxando um pouco agora para a sua visão de futuro. A IA generativa, né, ela está no holofote hoje e você vem desse mundo com uma experiência monstra que você chamou de a Hard IA? A Hard AI, A Hard AI, você vem desse mundo de preditivo, prescritivo, Sim. automação e tal. O que ainda não está sendo discutido no debate público sobre a IA atualmente? Eu acho que a gente vem discutindo muito pouco a infraestrutura. Então, vou pegar aqui alguns números. O Brasil lançou agora, recentemente, há pouco mais de um mês, o PBIA, né? Uhum. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Uhum. Então, veja que aqui, no PBIA, vão ser destinados 23 bilhões de reais distribuídos entre infraestrutura, formação, serviços públicos, inovação empresarial e governança regulatória. A gente está falando de menos de 5 bilhões de dólares. Sim. Tá? Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, que lançou lá o projeto, o famoso Stargate Project, assim, 100 bilhões de dólares já estão comprometidos na fase inicial desse projeto. E, ao todo, serão 500 bilhões de dólares ao longo de 4 a 5 anos. Quando a gente fala da China, a gente está falando aqui também de uma estimativa de 100 bilhões de dólares em CAPEX de IA durante 2025. Então, se o Brasil pensa em ser, em algum momento, soberano em relação à inteligência artificial, sim, esse investimento aqui precisa ser revisto com muita urgência. Com muita urgência, sim. Não faz o menor sentido a gente ter menos de 5 bilhões de dólares investidos em infraestrutura. E o que isso acaba gerando, né? A gente vê vários profissionais indo para fora do país, a gente vê empresas sendo fundadas, startups, sendo fundadas fora do país por brasileiros, porque aqui dentro eles não conseguem ter uma infraestrutura realmente adequada para se desenvolver esses produtos. Então, eu acho que este é um debate que precisa ser muito priorizado quando a gente está falando principalmente do governo, mas também da iniciativa privada. Até mesmo na academia, né? Eu coloquei, tá no ar, coloquei essa semana, para quem tá vendo aqui, já vai fazer mais tempo, com o PhD do Tucano, o Nicolas Klug. Ele vai continuar na Alemanha, porque a Alemanha permite uma formação híbrida plural. Sim. No Brasil, para ele ser pesquisador, ele tinha que ter feito a graduação em ciências da computação, engenharia, alguma coisa assim. Ele fez educação física. Sim. E ele e ele vai continuar lá. E a gente perde uma cabeça incrível. Com certeza. Porque aqui a estrutura é linear, né? A gente está preso naquela estrutura linear que
não desenvolve, né? Com não vai. certeza. É correto, é isso Recomendo mesmo. você assistir a entrevista com ele, tá Eu não muito vi. boa, tá muito boa. Eu não divulguei, eu sou Ah, a pessoa do marketing e comunicação que, né, não divulga muito. Mas também tenho medo do Ale ir lá e, ó, me apagar no grupo, né? Sem panfletagem. não. O que você pode fazer, quando você quiser, manda pra mim, eu publico. É. Pode me passar, eu publico tudo, pode ficar tranquila. Ai, eu mordi Não, com ele. e não é panfletagem, assim, se você colocar e Não, com colocar, resumo, coloca um tudo. resumo e tudo mais, assim, você não vai ter esse problema, pode ficar tranquila. No final de semana eu mandei uns takeaways pra ele, mas que uns grupos estavam fechados. Aham. Eu já fiz o resumo e já mandei pra ele pronto. É isso Falei, aí, Tó, é tó, isso aí. chefe. Pronto. Ah, e aí, eu queria te ouvir um pouco sobre o futuro, né? Que Brasil que você gostaria de ver nos próximos anos? Se a gente conseguir, de fato, usar a IA com responsabilidade, com propósito, com estratégia, Sim, sim. né? Eu acho que a gente precisa tornar plural o conhecimento da IA, principalmente nas escolas, nas universidades, nos cursos técnicos. A gente tem que colocar isso na educação. Se a gente quer formar bons profissionais para levar o Brasil a um outro patamar, a gente tem que começar isso no ensino básico. Então, hoje, a gente tem ainda problemas com as crianças não sabendo matemática, não sabendo português. E quando a gente fala de inteligência artificial, a matemática é o básico, a estatística é o básico. As pessoas precisam aprender isso desde o ensino fundamental. E o português é extremamente relevante quando a gente fala da questão do contexto. Da IA generativa, você precisa saber como passar o contexto para as aplicações. Então, é muito importante o investimento mesmo em educação. E meu maior desejo é que a gente consiga utilizar a inteligência artificial de forma que a gente não tenha mais fraudes, como a gente vê na saúde, como a gente vê nas nossas a manipulação das nossas políticas, a manipulação dos investimentos públicos, que a gente tenha condições de utilizar a inteligência artificial para nos assessorar e para assessorar a população e também a classe política de forma que não seja mais tão fácil se manipular tudo como tem sido ultimamente. Realmente, se a gente usasse toda a inteligência da inteligência artificial para evitar esse tipo de coisa, Sim. ganharíamos anos perdidos, né? E você imagina o uso adequado da inteligência artificial para a saúde pública, para o transporte público, Para a gente ter o nosso para a educação. ID de saúde no mundo inteiro. Com certeza. Seria certeza. maravilhoso. Sim. Se alguém que está nos ouvindo agora quisesse começar a liderar com inteligência artificial, seja como profissional, uma organização, na pessoa, qual o primeiro passo que você sugere que ela dê? Saber por que ela quer usar a inteligência artificial é o primeiro ponto. E ter um olhar humanizado na aplicação da inteligência artificial dentro da empresa. Eu acho que, como eu falei no começo, a questão cultural, a questão pessoas é a principal barreira. Então, hoje, qualquer líder que quer seguir neste caminho precisa ter esse olhar humanizado e precisa ter certeza do que ele quer resolver com a implementação de qualquer solução de inteligência artificial. Muito bem, muito bom. Muito Tati, obrigada. muito obrigada por ter vindo ao IA Trendcast. Sou eu quem agradece. Foi um Aline, prazer. O prazer foi meu. Ficaria muitas mais horas conversando com você para trocar mais, conversar mais. Façamos isso mais Vamos vezes. fazer mais vezes. Com Obrigada. certeza. E aqui eu vou deixar com vocês aqui no descritivo do vídeo os links para inscrição nos grupos da AI Brasil, link para o AI Brasil Experience, e aí a gente se vê lá. Até a próxima!